Portal de notícias dedicado à história do nosso estado. Acesse www.documentatocantins.com.br. Olá, ela é tocantinense de Miracema. Aos 9 anos de idade, morava na roça, pegou no cabo da enxada, ajudava o pai a capinar a roça, depois estudou, quis fazer outras coisas, cinema, teatro, encarou o eixo Rio-São Paulo, fez produções por esse Brasil afora. Teve uma experiência enriquecedora com exibição de filmes brasileiros em comunidades carentes do Tocantins. Estamos falando de Eva Pereira, cineasta. Eva, eu sei que você não para, eu sei que você já filmou até em Nova York, né? Daqui a pouco você vai falar sobre isso, mas agora me diga, o que você está fazendo nesse momento? Então, o Mistério de Nemeiron. O Mistério de Nemeiron é uma série indígena, né? São 13 episódios, 26 minutos, é uma série para TVs públicas, né? Do Prodave 08, região norte. Nós somos contemplados, foi o primeiro projeto do Tocantins a ser contemplado nesse edital 2014 para 2015, agora esse ano. O Nival conseguiu emplacar mais um projeto, então tem uma outra série e a gente quer mais produções, né, posteriores. Mas enfim, estamos em fase de finalização, estamos na montagem, temos apenas mais uma viagem no Mato Grosso do Sul e na Ilha do Bananal. O Mistério de Nemeiron é uma série com um tema bastante pesado, né, mas necessário, acho que é uma abordagem necessária, foi necessário da nossa parte, não da minha, mas só minha, mas de toda a equipe, assim, um empenho para nos prepararmos para adentrar nesse assunto, né? Adentrar nesse tema, tanto espiritualmente, quanto busca mesmo, pesquisa em todos os sentidos, e emocionalmente também. Nós estamos falando de suicídio. Estamos falando do alto índice de suicídio indígena no Brasil. Então é uma série de 13 episódios. O berço da série acontece com o povo Guarani Kaiowá, que fica na região do Mato Grosso do Sul, né? Dourados e as proximidades de Dourados. E o nosso protagonista, que é o Tonico Benítez, é um antropólogo Guarani Kaiowá, que estuda o seu povo, estuda o povo indígena Guarani Kaiowá há bastante tempo. O Tonico é muito interessante, porque quando você acha assim, eu sou uma vencedora, você olha para o Tonico, sou nada. Tipo, o Tonico ele foi alfabetizado aos 13 anos de idade, né? E ele já fez pós-doutorado, concluindo o pós-doutorado dele, e sempre as teses sobre o povo Guarani Kaiowá. E ele nunca tinha estudado o suicídio, apesar de ser um tema que o incomoda desde quando ele era criança, né? Então a gente propôs ele a essa expedição, a essa pesquisa, e a gente acompanha essa pesquisa, essa visitação dele em loco, para conversar com os familiares em torno da vítima, né, os pais, mães, irmãos, colegas de aula, onde teve essa vítima pela última vez, qual o assunto abordado, qual o tipo de perfil, é mais ou menos uma imersão naquela realidade, né? E a partir do povo Guarani Kaiowá, ele parte também para visitar outras regiões onde o suicídio também tem um índice alarmante, como é o caso, infelizmente, da Ilha do Bananal, entre o povo Inã. No Tocantins? No Tocantins. O último suicídio, ou melhor, o suicídio mais recente agora foi de uma criança de 10 anos de idade na Ilha do Bananal. Aí entre os Guarani Kaiowá nós tivemos 2 suicídios mais jovens, um de 7 anos, e agora recente de 5 anos de idade. Então assim, estão se matando cada vez mais cedo, e existe um mistério em torno, né?
São várias teses apresentadas, estudiosos, pesquisadores, os próprios indígenas, mas os órgãos responsáveis pela saúde, entendeu? Pela educação, mas é um fenômeno que, inclusive, um dos pesquisadores trata como um fenômeno que continua indecifrável, né? Então a gente faz essa viagem com o Tonico, ele apresenta o povo dele, Guarani Kaiowá, a realidade em que vive o seu povo, ele parte de lá, visita a Ilha do Bananal aqui no Tocantins, né, conversa com os líderes religiosos, com os pais de família e com os jovens, né, com vítimas, vítimas de tentativas, né, que tentaram e não tiveram êxito. Tem isso também? Temos. Tentaram, mas não conseguiram. Consumaram Não o fato. consumaram. Assim, nós temos um jovem, por exemplo, de 16 anos, do Povinã, Carajá, da aldeia Santa Isabel, que ele já tentou 3 vezes. Caramba. Ele é o 6º filho, né? E 3 já se suicidaram. Irmãos? 3 e irmãos. E vocês entrevistaram esse rapaz? Entrevistamos. E aí? E ele é bastante tímido, bem introvertido. Foi assim, um dia que foi bastante tenso, porque a gente estava entrevistando ele. Nós chegamos no final de novembro na Ilha do Bananal, e nós pegamos assim uma epidemia de tentativas. Nós chegamos a filmar um ritual de pagilãs, né, de cura de um jovem que tinha tentado na semana anterior, e nós tivemos 3 dias na ilha, assim, nessa aldeia especificamente, os 3 dias teve tentativas de suicídio, né? E esse jovem, ele tinha tentado anteriormente, e uma das coisas que ele me falou que me tocou bastante, entre os motivos, o que fez com que ele se suicidasse. Ele disse que ele não gostava da mulher, inclusive. Da mulher? Da mulher dele. Ele era casado, então? Ele é casado, e a mulher não deixava ele jogar futebol, não deixava ele brincar com os amigos, e ele queria reencontrar os amigos que já partiram e os irmãos. Ele queria viver com eles lá. Numa outra dimensão? Numa outra dimensão. Numa vida além? Numa vida além. Caramba. E ele falou isso na língua, era o pai traduzindo, foi um momento bastante tenso, assim. Sim. Bom, a série fala de mistério, né? No final vai ter uma resposta para tudo isso ou vai continuar o mistério, as perguntas, as interrogações? Infelizmente, nós não temos a resposta do que é o suicídio. Então, assim, seria muita pretensão a gente apresentar uma resposta. Na verdade, a série ela abre espaço para as várias respostas. Né? As versões. Para várias versões. São várias teses apresentadas e confrontadas. Nós temos situações, por exemplo, que pais dizem, olha, meu filho estava alcoolizado, mas temos crianças que nunca colocaram uma gota de álcool na boca. Entendeu? Então, assim, não dá para... E há muito achismo em torno desse tema. Há muita ignorância, por parte das autoridades, inclusive. Né? Por parte de autoridades competentes que seriam responsáveis, que deveriam ser responsáveis por uma pesquisa ampla e para ouvir e respeitar a peculiaridade de cada povo. A realidade do Guarani Kaiowá é totalmente diferente da realidade do povo que mora na Ilha do Bananal. Assim como essas duas realidades são totalmente distintas dos povos, das 23 etnias que vivem no alto do Rio Negro, no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira. Estiveram lá também? Estivemos lá também. Em São Gabriel da São Cachoeira. Gabriel. E o suicídio... Maior índice do Brasil, do mundo, aliás. Do mundo. É em São Gabriel. Em São Gabriel da Cachoeira. Portal de notícias dedicado à história do nosso estado. Acesse www.documentatocantins.com.br. Eva, traduz pra gente o título da série. Nemeiron. Nemeiron significa, em Guarani, o estágio de não querer mais viver. Eu perdi o gosto pela vida. Então eu não quero mais viver. Não interessa o motivo. Ainda são várias, assim como são várias respostas, várias teses, várias versões. Eles têm vários motivos. Então, assim, continua sendo a grande resposta um mistério. Mas é um mistério de não querer mais viver. Eu não quero mais viver aqui.
né? E a gente sente, percebe isso. É muito... tem dias, assim, Hélio, que foram absolutamente tensos, porque a gente absorve isso, sabe? Assim, e aconteceram coisas quase que durante a gravação? Durante a gravação. Então, assim, não era intenção, nunca foi da série expor isso. Expor ninguém na forca. Porque, por incrível que pareça, 98% do método utilizado em todos esses lugares é a forca. É o enforcamento. Enforcamento. E nada, assim, tá ali, né? Existe isso, esse problema vai aumentando. Na realidade, é porque é um ciclo, né? Tem período que aumenta, que vai lá em cima. Guarani Kaiowá já foram mais de 1000 suicídios. Né? Então, assim, e nada é feito. Nada até então foi feito. Então é uma provocação, né? Uma provocação às autoridades, uma provocação à sociedade brasileira, né? A nós pensarmos nessa situação. Sim. Mudando um pouco de assunto, né? Uma coisa mais histórico, né? História. Você é ativa pra caramba, dinâmica, versátil, já fez teatro. Você é meu amigo, produz um monte de coisa aí, né? Como é que tudo isso começou? Como é que você começou nessa vida de audiovisual, de teatro? Como é que começou e como é que você chegou até aqui? É muito engraçado, porque, assim, eu perdi minha grande base, minha grande inspiração, recentemente foi meu pai, né? E quando criança, eu ouvia novela de rádio. Né? A gente morava na fazenda, eu não tinha contato com televisão e eu ouvia novela de rádio, à tarde. E a gente negociava, porque eu tinha que economizar a carga do rádio. As pilhas. Para ele poder ouvir as notícias de futebol na Rádio Globo à noite, entendeu? Então a gente negociava, assim. E ele me contava várias histórias. Antes de eu descobrir o rádio, meu pai me contava várias histórias. Histórias que ele era maranhense, né? Então, do que ele viveu no Maranhão, do que ele passou. E eu ia dormir e aquilo ficava na minha cabeça. E, então eu perguntava, no dia seguinte eu pedia para ele voltar essas histórias. E rádio era isso. Eu ouvia à tarde, à noite esperava ele desligar o rádio dele do futebol dele e ia contar pra ele o que eu tinha ouvido na novela. E às vezes eu mudava o destino do personagem de acordo com o que eu queria, entendeu? Porque ele não ouvia mesmo, então eu ficava... Então, quando ele não ouvia... E às vezes eu corria algumas coisas na novela que não era aquilo que eu queria, entendeu? Então, quando eu ia contar pro meu pai, eu fazia a minha versão. Adaptava. Eu adaptava, entendeu? Nascia uma roteirista, então. E ele não Nascia sabia. uma roteirista. Isso eu era o quê? Caramba, eu acho que eu tinha 7, 8 anos, eu era muito pequena. E depois você começou no teatro, foi isso? Sim. Teve uma fase aí de escrever que foi muito engraçada, porque 13, 14 anos, todo mundo começa a namorar. Eu era feia que só o cão chupando manga. Era? Ninguém me queria. Não, hoje não. Hoje você é linda. Não é que não é que eu me acho bonita, não, mas que no caso era feio demais. Boneca do cão brincava. Não tem noção. O cabelo crescia pro alto. Então todas as menininhas estavam namorando, ninguém queria namorar comigo. Sabe qual que era a minha defesa? Duas coisas, assim, que eu me dava bem. Porque primeiro que eu entrava, ninguém dá moral pra feia. Então eu tinha que ser a mais inteligente da escola, tirar as melhores notas, que era pra eu poder dominar ali o pedaço, pelo menos marcar território. Segundo, eu era boa de redação. E às vezes os meninos naquela época pediam cartas, o namoro, escrevia carta pra alguém. E aí eu que respondia pelas meninas. E aí descobriram esse meu talento para escrever cartas. Então, às vezes, os meninos me procuravam para eu escrever uma carta pedindo a menina em namoro. Aí eu escrevia a carta, depois a menina me pedia para eu responder, e nisso eu ganhava lanche da escola. Então, assim. E nessa época, todo mundo namorava menos eu. Aí foi quando eu me apaixonei platonicamente pelo Celton Mello, que hoje é um amigo incentivador que não sabe dessa história. Não sabe? Não sabe disso. Mas era uma defesa, assim. Bom, aí eu comecei teatro. Onde? Acho que em Miracema. Miracema, né? Teve o grupo Gente de Teatro, que era o professor Ronaldo, enfim. Falecido. Recentemente. E eu lembro que a primeira peça... Não, antes do grupo Gente de Teatro, eu fazia aquelas pecinhas de escola. E eu mesma escrevia, né? Então, tinha aquele grupinho na escola. Mas aí teve o grupo Gente de Teatro, que foi aquele primeiro contato, né? Contato mais que... E aí eu lembro que um dos primeiros papéis foi Nossa Senhora. Uma Paixão Morte de Cristo. E era uma roupa fina, assim, uma pata longa, fina, e eu não queria de jeito nenhum colocar sutiã, porque eu me achava sexy naquela roupa. Então, assim, era totalmente imprudente, totalmente rebelde, assim, com diretores, enfim. Aí eu fui embora para Araguaína, ainda com 15... Devo ter ficado no grupo uns 4 meses, fui para Araguaína. Aí o Ilamas me recebeu, o Ilamas Ferreira e a Edna Rocha, tanto no Ideal Bis quanto no Grupo Ciganos. E foi uma grande escola, né, assim.
teatro. Quando eu vim para Palmas, né, já para fazer faculdade, eu já vim para Palmas, a Meire Maria me chamou para Contágios, porque ela tinha assistido um espetáculo no festival de Porto Nacional, né? Que naquela época, gente, o Tocantins tinha um festival de teatro. Olha que maravilha! Além de festival de teatro, a gente ainda tinha... Você lembra dessa época? O Nilson Rodrigues era... Então, assim, a gente teve essa época, gente. A gente teve a época que o Tocantins tinha um festival de teatro. E de cinema com oficinas também. de cinema. A gente já teve uma cultura ativa nesse estado, por incrível que pareça. Então, desculpa, Hélio, eu não empolguei. Aí você fez teatro em Araguaína. Aí eu fiz teatro em Araguaína. Quando eu vim para Palmas, a Meire me chamou para Contágios, me convidou para Contágios, tadinha, imaginava que eu dançava. Não dançava. Nossa, um fiasco. Um fiasco. Eu desafio para bater palmas. Imagina um ritmo para dançar em um palco. Eu. Mas, enfim, vim para Palmas e fui trabalhar numa agência de publicidade. Aí foi quando entrou na minha vida João Neto e você. Eu lembro que o primeiro VT que o João Neto pediu para eu apresentar, ele disse assim, eu quero que você apresente isso aqui. Eu falei, não, eu não sou apresentadora, eu sou atriz. E ele, então finge que tu é apresentadora, atriz, e apresenta esse negócio. Entendeu? Assim, foi quem me inseriu ali, né? E eu vinha do teatro extremamente exagerada, sobrancelha querendo tomar a cabeça. Então, assim, aí ele dizia, tá ótimo, tá bom. Porque aí eu não conseguia gostar do material. Aí foi onde eu comecei a me autodirigir. E aí veio âncora de programa eleitoral, né? Você foi também meu diretor. tive bons professores, entendeu? João Neto, Hélio Brito. Mas de produção, qual foi a primeira? Produção, assim, de uma peça, de uma obra audiovisual, qual foi a primeira? Assim, olha, aí depois disso eu fui pro Cinema BR Movimento, que foi foi uma grande escola de produção, né? Eu fui produzir, era o Cinema BR Movimento patrocinado pela Petrobras, um projeto coordenado pela MPC no Rio de Janeiro, de levar cinema nas comunidades onde não tem cinema. Naquela época no Tocantins só tinha o Getúlio. Aqui, né? Sim. Em Palmas. Então, a gente fechou uma parceria com o SESI, que na época também funcionava Fieto culturalmente. Entendeu? Tinha um grande edital da Fieto, né? Mas em todas as áreas, realmente. Todas as áreas, assim. Portal de notícias dedicado à história do nosso estado. Acesse www.documentatocantins.com.br. Eva, então o BR Movimento para você foi uma grande escola. Para você ser quem você é hoje, como roteirista, como diretora, como cineasta, enfim. Foram 8 anos, 6, assim, de uma verdadeira escola e imersão no mundo do cinema brasileiro. Né? Em quem estava produzindo naquele momento. A gente tinha oportunidade, porque quando a coordenação selecionava os títulos no Rio, todos os produtores dos estados iam para lá. Então a gente se reunia com toda a equipe de produção do filme, que eles nos preparavam. Tanto de cada filme? De cada filme. Porque após as exibições, a gente tinha que ter debate com o público. Né? Então nós éramos preparados pelos produtores daquele filme, todas as áreas, a arte, os diretores. Eu tive o privilégio, assim, nós tivemos o privilégio de quando Fernando Meirelles lançou Domésticas, ele falou pra gente um dia, pega nos debates, cuidem do meu filho por aí, gente, pelo Brasil afora. Então, e você assim, cuidou bem? Sim, foi uma das maiores exibições. Naquela época a gente tinha uma parceria sólida com o SESI. Assim, foi um projeto que nós ganhamos 5 anos consecutivos com o maior número de espectadores do projeto nacional, graças a essa parceria com a Fieto, com o SESI, que infelizmente deixou de atuar porque na época a Fieto tinha música, teatro, festival de cantos, de poesia. Um edital. Quem fazia cultura na época aqui no Tocantins era a Fieto, né? Com esse edital, né? Fecharam 17 escolas de iniciação à arte quando o Ronaldo Dilma saíra da Fieto. Então, infelizmente, a gente sofre isso, as consequências disso até hoje, né? Tá, vamos falar um pouco então dos trabalhos que você realizou, ou trabalhos seus, ou trabalho de outras pessoas que você fez. Eu falo o nome e você comenta, tá bom? Beijo Ausente. Foi filmado onde e fala sobre esse Nova York. Beijo Ausente é um documentário sobre a saudade, né? Sobre o beijo que você quer dar e que você deixou aqui.
né? Então é um documentário que foi incrível, porque a gente foi na época do Brazilian Day, né? Que é aquele festival que a Globo promove em alguns países, né? E a abordagem era exatamente o que você deixou para trás, né? O que você veio encontrar aqui, o que o sonho te deixou para trás. E aí foi muito engraçado que foi um dos nossos personagens que deu esse nome. Ele leu o trecho de uma poesia que ele fala do beijo que ele dava todas as noites na pessoa amada que ele deixou no Brasil, né? E que o desamor tinha separado. Na realidade, eles não estavam mais juntos. Mas na hora de dormir, no travesseiro, era o beijo que ele queria dar, né? Caraca, que então, bonito, assim, hein? eu gosto muito, é um trabalho que eu gostei muito. Pedido de folião, o que é isso aí? Pedido de folião. Pedido de folião foi um dos trabalhos mais despretensioso, porque eu estava numa pesquisa para o Barulho da Noite, que é um roteiro que você acompanha, que assim, aquele que eu espero um dia tirar da gaveta, mas agora eu já me sinto pronta para fazer o barulho. Assim, foi um grande desafio, porque eu acho que a roteirista, nesse caso do barulho, ficou pronta primeiro que a produtora, do que a diretora, e eu precisava me preparar para acompanhar o projeto. Então ele ficou meio que, ficou na gaveta há um tempo. E eu saí para fazer pesquisas sobre um dos meus personagens principais do filme é Folião do Divino Espírito Santo. Então eu saí, na realidade, com a câmera, em uma equipe pequena, eram 3 pessoas, nós queríamos filmar para eu mostrar para a equipe que eu estava montando no Rio, chegar na produtora e dizer, olha, é esse aqui o cenário que eu quero. É aqui que acontece, o folião é assim que eles se vestem, é isso que significa, entendeu? Esse que é o canto da chegada, esse que é o significado da caixa. Só que foi envolvendo e foi crescendo, né? A gente foi dormindo, ajuda com eles, assim, desde o preparo da matula, né? Então ficou um documentário belíssimo. Virou documentário? Virou um mesmo. documentário. Ficou pronto? Ficou pronto, mas pronto. Inclusive esse ano o Hermes me chamou pra gente escrevê-lo, né, no Cine Brasil TV. Só que foi um projeto que eu fiz em 2007, 2008. Eu acho que ele, o conteúdo é muito bonito. Tecnicamente, eu acho que a gente avançou de lá pra cá, entendeu? Sim. Mas assim, é um trabalho muito bonito, porque o que eu fiz, era a intenção, era só de fazer uma pesquisa. Mas com um documentário de 42 minutos, né? Caramba. 42 minutos. 42 minutos. É quase um doc TV. Porque passa, é muito envolvente, porque é algo que passa de geração para geração, né? Então, assim, tem vô andando com o filho e com o neto, né? Então, é incrível, assim. Temos cena? Não. Desse não veio, não? Desse não veio. Pegaram errado, a caixa errada. Tranquilo. A Alice, é uma série. É uma série da HBO, né? Época Gulani Filmes. Foi uma grande oportunidade. Na realidade, o contato com a Alice, a princípio, foi para eu fazer apenas a produção local. E o Karim Anus, que eu era apaixonada já, para mim, um dos maiores diretores brasileiros. E aí, assim, o Karim me deu a oportunidade, falou, o que você tem vontade de fazer? Eu falei, eu tô saindo daqui, Tocantins, tem pra lá fazendo tudo. Desde o estágio de produção, a água, cafezinho, eu quero aprender. Né? Mas eu quero dirigir, porque eu falei para ele do barulho e eu falei que a minha pretensão era dirigir. Ele falou, então, vamos para a direção comigo. Eu fui terceira assistente de direção, acho que em 5 episódios de Alice, né? 3 na primeira etapa e mais 2 na segunda. A Flora, inclusive, o produtor, esteve com a gente na produção, a gente montou uma equipe muito bonita no Tocantins. E assim, eu acho que a gente só conseguiu fazer um bom trabalho, assim, só consegui segurar a onda de marcadores, porque tinha um grande suporte, inclusive local, né? De irmandade mesmo, desde a base, né? Quem estava na produção. Então foi incrível, assim. Como é que essa série veio parar no Tocantins? Então, porque era um sonho. Foi uma série escrita pelo Sérgio Machado, que esteve com a gente em 2015, você conheceu no primeiro ciclo de cinema. Sim. Do Tocantins. E o Karim, eles queriam uma menina que saísse de uma cidade do interior, né, para uma cidade grande. Aí saiu de Palmas pro... eles que escolheram Palmas, Eles que escolheram, eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Tenho nada a ver com isso, né? Eu só me beneficiei com o convite. Que bom. Porque muita gente acha, teve alguma coisa. Não tem. E foi assim, foi um trabalho que me trouxe vários... Trouxe pra minha vida o Carinho, trouxe o Sérgio, né? Abriu muitas portas, assim. Cotinha da Vida, tem a ver com você ou não? Tem a ver comigo. É muito engraçado. Cotinha da Vila... É um roteiro de quando a gente ganhou o curta afirmativo 2015, né? É um filme que eu vou atuar,
né? Vou tirar a Eva lá atrás. Você tá entrando na terceira idade, né? Você fica assim, cara, gera uma frustraçãozinha assim. Ninguém me convidou pra fazer nada, atuar no filme, né? O Hélio me chamou, você me convidou pra fazer o... Corpos Perdidos. Corpos Perdidos, mas eu não tinha o perfil da atriz, tinha que ser boazuda, bonitona, então já não cabia mais o negócio. E aí, Cotinha, eu fiz, na realidade, não me inscrevi pra eu atuar, mas eu queria alguém com a cara de brejeira, e aí na hora eu falei, agora vai ser eu mesmo. Então a gente roda agora em março, ganhamos em 2015, mas é a mim que enrola para sair o recurso, saiu no final do ano passado, e a gente roda agora em março. Eva, e projetos futuros? O que está vindo por aí? Então, estamos finalizando 15 de maio, entregamos os últimos episódios do Mistério de Nemiron, né? Eu faço um intervalo aí em março para rodar Cotinha, deixo montando Cotinha, volto para Brasília. 2015, eu fiquei em Brasília produzindo com a Bioma Produções conteúdo audiovisual do Brasil para a Expo Milão, na Itália. Então eu volto, recebi um convite para uma série agora, que ocorre, né, gente, de maio a agosto. E setembro eu estou voltando porque eu quero, voltando assim, né, voltando para o Mato Grosso, porque eu quero fazer Xamãs, os últimos rezadores Guarani, que é um projeto, um longa doc, que estou apaixonada por esse tema, né, que são os rezadores. E também, se a gente tiver tempo ainda em 2017, eu quero tirar da gaveta aí o Barulho da Noite, né? Tem a Margem da Estrada também, que a gente está meio que foi selecionada no Telas Fórum, né? Final de 2016, não foi selecionada pela Record, e a emissora me exigiu nessa fase de negociação alguns tratamentos de roteiro, então eu também estou dando uma atenção a esse projeto, né? Que é uma série de ficção. Que legal. Como sempre, você não para, está sempre produzindo, sempre correndo atrás de novos temas. Tive bom professor. Tive excelente professor. Que bom. Parabéns pelo seu trabalho. Olha, obrigada. Assim, gratidão. Assim, você me tirou de casa, só você que me faria estar aqui hoje. Mas assim, eu digo gratidão pela referência, pela inspiração, não só a mim, mas a todos do audiovisual tocantinense. Sucesso para você. Obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Vocês acabaram de ver o nosso programa Cine Teatro Tocantins, que hoje recebeu aqui a cineasta Eva Pereira, que é uma cineasta tocantinense de Miracema, que produz, que escreve, que fez teatro, que é muito ativa, dinâmica e versátil, né? E é isso aí. O nosso programa vai estar sempre mostrando pessoas do Tocantins que trabalham, que fazem alguma coisa, trabalhos relevantes no teatro, no cinema e na dança. Até o próximo programa e muito obrigado.